Olá, tudo bem? Esse é o quarto vídeo do projeto Volta ao Mundo em 50 livros e nesse vídeo iremos viajar para a Argentina com o livro O Cantor de Tango, do autor Tomás Eloy Martinez. Vamos lá? O livro O Cantor de Tango, do autor Tomás Eloy Martinez, foi publicado em 2004. E a edição que eu tenho é a edição da Companhia das Letras. Esse livro foi uma indicação da Camila, do site Viagiando. Vou colocar aqui embaixo na descrição do vídeo um link para o site dela. Foi esse site também que me inspirou na construção desse projeto. E se você quiser saber mais sobre o Volta ao Mundo em 50 livros, vou colocar aqui no card um vídeo explicativo. E não deixa de se inscrever para não perder nenhum vídeo do projeto. Depois de visitar a Colômbia, a China e Serra Leoa, dessa vez viajaremos para a Argentina, através da história do Bruno Cadogan, que é um doutorando norte-americano que estuda as origens do tango através do escritor renomado Jorge Luis Borges. Como eu já comentei em outro vídeo, é preciso muito mais do que ler sobre um local ou visitar seus principais pontos turísticos para conhecer verdadeiramente um local, um país ou uma cidade. E apesar de já conhecer Buenos Aires, eu me peguei observando durante a leitura muitos locais e muitas histórias que eu não conhecia. Bruno Cadogan, nosso protagonista, resolve seguir esse conselho e vai em loco, vai em Buenos Aires, descobrir um pouco mais sobre as origens do tango, sobre essa cidade maravilhosa e sobre um cantor de tango chamado Júlio Martel, que não gravou nenhum disco e se apresenta em locais e horários não programados. E apesar de muitos compararem o Júlio Martel com o grande cantor de tango Carlos Gardel, o seu tango era diferente, no que as letras perdiam em sentido, ganhavam em beleza e transbordavam emoção. E nessa busca implacável por Martel, Bruno se afunda cada vez mais na história dessa cidade, cheia de mistérios e labirintos, tão difíceis de decifrar quanto as letras das músicas de tango de Martel. E a história se passa em 2001, época em que a Argentina passa por uma grave crise econômico, social e política. Buenos Aires estava apinhada de mendigos, se noticiava direto saques e protestos, além das muitas reviravoltas políticas. E ao mesmo tempo em que ele vive nesse presente conturbado, ele revive dramas e histórias do passado, mesmo aqueles que não são muito conhecidos. Nesse trecho, por exemplo, o autor cita: na Argentina tem-se o hábito já secular de riscar da história todos os fatos que contradigam as ideias oficiais sobre a grandeza do país. Não existem heróis impuros nem guerras perdidas. Apesar desse livro ser uma leitura densa, que não serve aos propósitos de uma leitura dinâmica, mas sim uma leitura que a gente saboreia página por página, lemos sobre o amor às carnes, ao doce de leite, o modo também como os argentinos passam muito do seu tempo aos cafés enquanto leem e fumam. Ficamos sabendo da confusão dos mapas, do labirinto de ruas e seus nomes, tanto que muitos argentinos em toda a sua vida não se distanciam mais do que 10 ou 12 quarteirões de sua casa com medo de se perder. E um dos grandes amores do argentino é o tango. E aqui no livro ele descreve um pouco sobre o que significa o tango para os argentinos. No tango, a beleza da voz é tão importante quanto o modo de cantar. O espaço entre as sílabas, a intenção que envolve cada frase. Você já deve ter percebido que um cantor de tango é, antes de mais nada, um ator. Não um ator qualquer, mas uma pessoa em quem o ouvinte reconhece seus próprios sentimentos. Ao mesmo tempo, o autor escancara diversas histórias sombrias sobre seu país. Algumas ficcionais eu me peguei acreditando que realmente eram verdadeiras e pesquisando no Google. Mas a que ficou mais marcada para mim foi a ditadura argentina, que se não foi a pior, foi uma das piores de toda a América Latina. Lemos sobre resistência, sobre os transferidos das masmorras do Clube Atlético e também sobre as mães da Praça de Maio. Depois da leitura desse livro, eu fiquei muito interessada em ler mais sobre o Jorge Luis Borges, outro escritor argentino, que o livro cita muito, especialmente o seu conto Aleph, e creio que depois da leitura desse autor, a releitura desse livro será bem mais proveitosa. E por fim, para resumir o livro, eu vou citar que o verdadeiro labirinto da Argentina e de Buenos Aires é o seu próprio povo, com a seguinte citação: sei que eu já disse isso antes, mas não paro de pensar que o verdadeiro labirinto de Buenos Aires é sua gente, tão próxima e ao mesmo tempo tão distante, tão uniforme por fora e tão diversa por dentro,
tão cheia de pudor como pretendia Borges, que era a essência do argentino, e ao mesmo tempo tão descarada. E se você também quiser saber um pouco mais sobre a história da Argentina, sobre o período peronista e sobre a ditadura, eu vou indicar o livro Tiranos e Tiranetes, do autor Carlos Taquari, que tem uma seção somente sobre a Argentina. Vou agora sortear o próximo país do projeto. Canadá. E para ler o Canadá, eu escolhi o livro O Conto da Aya, da Margaret Atwood. E se você gostou do vídeo, por favor, deixe seu joinha, se inscreve no canal e compartilha com os amigos. Obrigada!